Às vésperas de uma das partidas mais importantes do Internacional nesta temporada, o Colorado vive um ambiente conturbado. Informações estão vazando do vestiário colorado, colocando em xeque a credibilidade do departamento de futebol e do presidente Alessandro Barcelos. Novamente, surgem informações, por exemplo, de processos de ex-jogadores que estão na justiça buscando milhões do Internacional. Nós vamos falar também dos relacionados e da situação física de Carboneiro, que não atuou na partida contra a Austrália pela seleção colombiana e pode ser titular do Colorado nesta quinta-feira. Tudo isso a partir de agora. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Demoliner e vamos a partir de agora atualizar todas as informações do Internacional. Então deixa teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo e se inscreve no canal. Vamos juntos rumo à meta de atingir os 20 mil inscritos aqui no canal. Rapaziada, precisamos falar sobre o que está acontecendo no ambiente do Internacional. O Colorado tem passado por muitas dificuldades nos bastidores, o departamento de futebol está descredibilizado, muitas informações e relatos sobre possibilidade de salários atrasados, e agora, nas últimas horas, vem a informação de alguns jogadores que estão processando o Inter, né, em causas trabalhistas, buscando milhões do Internacional, jogadores que inclusive tiveram pouco tempo vestindo a camiseta do Inter. E isso, numa véspera de decisão, acaba tomando proporções inimagináveis. É uma situação muito complicada que o Inter vive dentro e fora de campo, e com essas informações vazando, acaba deixando o ambiente muito bélico no clube. Esse ambiente até mesmo de um fogo amigo, porque as informações que acabam surgindo, por exemplo, de salários atrasados, ela só pode ter vazado do vestiário. A informação que foi publicada pelo Grupo Bandeirantes, ela dá conta de que são 2 meses de direitos de imagem atrasados quando o Internacional vem a público praticamente todos os pós-jogos para destacar que não há nada referente a atraso e todos os compromissos do departamento de futebol com os jogadores estão sendo cumpridos. Inclusive gera incômodo no departamento de futebol, o próprio José Olavo Bisol já falou isso, vice-presidente de futebol, que é algo que surpreende a ele, que mesmo com o presidente falando, com os jogadores falando, com o D'Alessandro falando e com ele garantindo que não há nada de atraso, praticamente toda semana surge uma possibilidade de salários atrasados no Inter. Eu confesso que nessas informações eu acabo pendendo um pouco mais para o lado da direção, porque o Alan Patrick e o Gabriel Mercado falaram recentemente, e se a informação, né, dá conta de que são 2 meses de atraso de direitos de imagem, os jogadores já poderiam ter citado na entrevista concedida, né, recentemente no CT Parque Gigante. Não é questionar a informação, não é não acreditar no que foi dito pelo Grupo Bandeirantes. É muito mais porque a informação, pelo que o Inter entende, pode ter vindo do Magrão, inclusive, né, que hoje é comentarista do Donos da Bola. Então, está se gerando um clima, né, bélico, desnecessário, antes de uma partida fundamental no Inter na temporada. Obviamente que o departamento de futebol do Inter tem muitos erros nessa temporada e também nos últimos anos. O presidente Alessandro Barcelos está à frente do Inter há 5 temporadas e agora, por exemplo, está enfrentando também processos trabalhistas. 5 jogadores estariam processando o Internacional ou estão processando o Internacional. E entre esses nomes, que tem Micael, que tem Lucas Ribeiro, que tem Lisiero, o principal nome é o do Tyson. O principal nome é do Tyson, que saiu há 3 temporadas, o Inter ficou devendo para o jogador, não pagou na época que o jogador estava aqui, e depois de 3 anos e de uma temporada que o próprio jogador pediu para voltar, queria estar no Inter nessa temporada de 2025, o Inter não estava honrando os compromissos, e aí o Tyson acabou entrando na justiça contra o Internacional. Não tiro o direito do Tyson, não estou dizendo que o Tyson está errado, não estou dizendo que o departamento de futebol está certo, longe disso.
A grande questão é que, infelizmente, o Inter tem um histórico de que sempre que tem uma decisão, sempre tem uma partida decisiva pela frente, acabam estourando problemas na equipe colorada. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, mas esse ambiente bélico, esse ambiente de fogo amigo, né, acaba complicando a situação do Inter. Tá certo, gente? E para tu ficar na estica, para tu ficar legal, rapaziada, eu tenho um grande convite para te fazer e uma oportunidade. Conhece a Insider? Acessa insiderstore.com.br, conheça os produtos, as camisetas que não amassam, que se adaptam ao teu corpo, né, que não transpiram, que tem toda uma tecnologia térmica para que tu não acabe não transpirando a mais do que deveria. E todos esses produtos tu encontra na Insider e no link que está na descrição, e tu pode utilizar o cupom Douglas Demoliner, que tu vai ganhar 15% de desconto sobre os descontos que já tem lá na Insider, porque a gente está na Black November da Insider Store. Então vai lá, conhece os produtos. Tem calça, tem camiseta, tem roupa íntima, tem roupa feminina, enfim, são muitas possibilidades, muitas opções que tu encontra lá na Insider. E não esquece de utilizar o link que está na descrição e o cupom Douglas Demoliner. Gente, vamos falar sobre dentro de campo agora, porque o Colorado desembarcou ontem, no início da noite, no Ceará, em Fortaleza, com 24 jogadores relacionados. Tá na tela para vocês aí os jogadores que estão à disposição do Ramon e do Emiliano Dias, tá? São 3 goleiros, o Antony, Diego Esser e o Ivan Quaresma, né? O Diego Esser vai sobrar da lista, mas como é uma viagem longa, o Inter sempre leva 3 goleiros, né? Para garantir caso algum jogador se machuque, tenha reposição. Os laterais, Alan Benítez, Alisson, Bernabé e Brian Aguirre e Bruno Gomes. Os zagueiros, Gabriel Mercado, Juninho, Vitor Gabriel e Vitão, Cleiton Sampaio de fora. Os volantes, Alan Rodrigues, Bruno Henrique, Luiz Otávio e Richard. Os meias, Alan Patrick, Bruno Tabata e Oscar Romero. Os atacantes, Carboneiro, Gustavo Prado, Vitinho e os centroavantes, Borré e Ricardo Matias, tá certo? São os jogadores que estão à disposição do Internacional e, como vocês estão vendo aí, a confirmação, né, de que Carboneiro, Borré e Alan Benítez retornam do serviço prestado às suas seleções, né? O Alan Benítez na seleção paraguaia, Carboneiro e Borré na seleção colombiana. O Brian Aguirre retorna depois de se recuperar da lesão na fáscia plantar e o Thiago Maia cumpre suspensão automática, tá? São os jogadores que o Internacional tem à disposição. E lembrando, né, que o Inter tem uma preocupação para esse jogo, tá? Que são os atletas pendurados. O Inter tem 9 jogadores que, se levarem cartões amarelos na partida contra a equipe do Ceará, não enfrentam o Santos na próxima segunda-feira. São eles: Alan Patrick, Luiz Otávio, Ivan, Bernabé, Bruno Gomes, Carboneiro, Gustavo Prado, Juninho e Cleiton Sampaio. No mínimo, gente, a gente está falando de Alan Patrick, Luiz Otávio, Ivan, Bernabé, Bruno Gomes e Carboneiro. 6 titulares desses 9. Imagina se esses jogadores receberem cartão amarelo. E falando sobre Carboneiro, rapaziada, para a gente fechar o conteúdo de hoje, eu quero falar sobre a utilização ou a não utilização dele na vitória da seleção colombiana pelo placar de 3-0 sobre a Austrália ontem nos Estados Unidos, né? O jogo começou 10h30 da noite e a Colômbia venceu pelo placar de 3-0 e o Carboneiro não jogou. O Borré entrou, atuou por 20 minutos, mas o Carboneiro não atuou. Ele entrou no último jogo, no primeiro amistoso desses 2 compromissos que tiveram na data FIFA, fez gol, mas não foi utilizado nesse segundo amistoso. O que isso quer dizer? Que pelo menos chegando em condições, bem descansado, o Carboneiro pode inclusive ser titular do Inter na partida contra o Ceará. Por isso que a gente coloca como dúvida. Mas o time do Inter deve ter Ivan, Bruno Gomes, Vitão, Gabriel Mercado e Bernabé. A trinca de volante sendo montada por Luiz Otávio, Bruno Henrique, Alan Rodrigues e Alan Patrick. Na frente, Carboneiro ou o Ricardo Matias e o Vitinho. Se o Carboneiro não começar o jogo, dá para ver também esse esquema num 4-2-3-1 com o Alan Rodrigues aberto pelo lado direito e o Vitinho pelo lado esquerdo. Mas eu quero saber de vocês, cara, o que vocês estão achando desse ambiente do Inter nessa reta final de 2025? Eu confesso que eu estou bem preocupado. Tem a situação agora do jogo importante contra a equipe do Ceará. Carboneiro está de volta.
Quero saber o que vocês pensam e quanto vai ser este jogo, tá? E passa lá na KTO, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Tem jogo do Santos, tem jogo do Vitória nessa quarta-feira e o Colorado joga amanhã. E tu pode brincar com responsabilidade, com chance extra lá na kto.bet.br. Acessa lá, aceita participar na aba promoções do Chance Extra, que para apostas até R$10, odds acima de 3 em uma combinada de 3 seleções. Se tu não acertar, tu recebe o teu dinheiro de volta até 10 pila. Fechou? Passa lá na KTO, segue o pessoal no @KTO_Brasil e lembra que é um site proibido para menores de 18 anos e é para brincar com responsabilidade. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. A qualquer momento a gente volta com mais informações do Colorado. Fechou? Valeu!